Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as musas, essas 9 filhas da memória e de Zeus, o Todo-Poderoso. As musas presidem as chamadas artes liberais, e a palavra museu significa justamente casa das musas em grego. Memória, em grego também, claro, se escreve mnemosina, de onde vem a palavra anamnese. Todo profissional de saúde conhece essa palavra, significa trabalho de recuperação da memória. Na verdade, o conceito vem de Platão, de anamnese, e significa rememoração gradativa, através da qual o filósofo redescobre dentro de si mesmo as verdades essenciais e latentes que remontam a um tempo anterior ao da sua existência empírica. Isso é Platão. Mas até hoje, a anamnese é uma entrevista feita pelo profissional de saúde ao doente. Aliás, qualquer homeopata faz isso, com a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico da doença. É dessa palavra também que nos vem o termo amnésia, que todos nós conhecemos, perda de memória. Afinal, ela, a memória, serviu de metáfora para os gregos dizerem que sem ela nós não podemos cultivar o belo, nem reconhecê-lo. Aliás, é isso que diz Platão, que só se conhece o que se reconhece. Mas disso eu falo nos minutos gregos, reconhecimento. Quanto às musas, no início, elas são, sim, na primeira elaboração, porque quando a gente fala de mito, é importante lembrar que são histórias populares que são contadas oralmente. Só quando aparece a escrita, quando os gregos criam o alfabeto no século VIII antes da nossa era, é que isso tudo é compilado e organizado por escrito, mas até então era transmissão oral. Então, quem são essas musas lá no início? Elas são aquelas que inspiram os poetas, né? Ou seja, é uma metáfora do que a gente chama hoje de vozinha, que assopra alguma coisa no nosso ouvido. Uma bela frase, uma ideia, uma criação artística, ou seja, um insight, né? Como dizem alguns, literalmente uma inspiração. Mais tarde, a influência dela se estendeu a todas as artes e ciências. Na Odisseia, Homero fala das 9 musas, um grupo de divindades sem atributos específicos, porque a especificação das funções, na verdade, começa com Hesíodo. Hesíodo é contemporâneo do Homero, ele é um pouquinho mais novo, os dois se conheceram. Você sabe, o Homero falou da guerra, falou do nosso mundo humano, e o Hesíodo fez uma organização de todo o mundo divino, digamos assim, com muitas aspas, tá? Ou seja, o conjunto de valores, tudo isso que é imortal e que a gente chama hoje de deuses. Então, é o Hesíodo que vai nomear as 9 musas. Então, a mais velha é ligada à poesia épica, que a gente conhece como epopeia. A segunda é associada à história. A terceira, a poesia lírica e erótica. A quarta, a música. A quinta, a tragédia e ao canto. A sexta, a retórica e a eloquência. A sétima, a dança. A oitava, a comédia. E a nona, a astronomia. Hoje em dia, em tempos de intensa pressão social, alguém imaginou as 9 musas da não inspiração. Mas você pode se inspirar nelas, nem que seja para fazer o contrário. Mas também não faltou quem listasse as 9 causas de perda da memória. E disso eu gosto bastante. Primeiro, estresse e ansiedade. Segundo, falta de atenção. Terceiro, depressão. Quarto, hipotiroidismo. Quinto, falta de vitamina B12. Sexto, uso de ansiolíticos. 7, uso de drogas. 8º, dormir menos de 6 horas. E 9º, mal de Alzheimer. Dessas 9, as 3 mais comuns são, evidentemente, você já notou, estresse crônico, noites mal dormidas e excesso de toxinas no cérebro. Como melhorar a memória e a concentração, então? Não, eu não estou vendendo nada. Nós já sabemos, apostando numa alimentação saudável, equilibrada, etc. Mas eu diria desgrudando um pouco do celular e da internet, principalmente dessas benditas redes sociais. Excesso de informação aliena e estresse emburrece. Aliás, essa é outra lição grega, porque
Para eles, o maior erro humano é a híbris, a desmedida, o excesso. Sobre as redes sociais, eu falo numa palestra, né, que você pode ler, ou a qual você pode assistir como vídeo de apresentação, no Desmistificando o Canto das Sereias. Obrigada, até a próxima.